Olá, eu sou o professor Dr. Anders e vamos continuar nosso curso de Introdução ao Grego Bíblico. Nesta aula 6, nós vamos ler alguns textos do Novo Testamento em grego e vamos dar algumas noções de substantivos. Vamos iniciar nossa aula lendo o primeiro versículo do Evangelho de João, em grego. En arche. Em princípio. Aqui em parênteses, nós estamos colocando um termo que não existe nessa passagem em grego, mas como uma forma de facilitar na tradução, nós colocamos essa observação. Arche, em princípio. O termo em princípio não é uma boa tradução. Então nós traduzimos como no princípio. En hologos era a palavra. En hologos era a palavra. Hologos nós traduziríamos como o palavra. Em grego, palavra é masculino. Obviamente, nós vamos traduzir como a palavra, porque para nós, em português, palavra é feminino. Kai ho logos en. Kai ho logos en. E a palavra estava pros ton theon. Pros ton theon. Com Deus. Aqui nós observamos que pros ton theon, com Deus, com o Deus. Porém, em português, não costumamos usar o artigo definido, no caso o, para nos referirmos a Deus. Então, nós traduzimos simplesmente como com Deus. Então, pros ton theon, com Deus. Kai theos en hologos. Kai theos en hologos. E a palavra era Deus. E a palavra era Deus. Vamos ler algumas frases em grego. Jesus estin. Jesus estin. Jesus é. Jesus estin. Jesus é. Jesus en. Jesus en. Jesus estava. Hologos en. Hologos en. A palavra era ou a palavra estava. En pode ser tanto traduzido como era quanto como estava. Hologos estin. Hologos estin. A palavra é. Theos estin hologos. Theos estin hologos. A palavra é Deus. Theos estin hologos. A palavra é Deus. Alethes estin hologos. Kai alethes estin. A palavra é verdadeira e era verdadeira. Alethes estin hologos, kai alethes estin. A palavra é verdadeira e era verdadeira. En arche en hologos, kai en arche alethes en. No princípio era a palavra, e no princípio era verdadeira.
Algumas palavras em grego. Ho logos, a palavra. Hoi logoi, as palavras. Percebam a pequena diferença que há entre ho logos e hoi logoi. Ho logos é a palavra no singular. Hoi logoi, as palavras no plural. Hoi logoi, as palavras no plural. Ho marcos, Marcos. O ho, que é o artigo definido, o não traduzimos. Traduzimos somente como Marcos. Ho Marcos, Marcos. Ho Jesus, Jesus. Tu, do. É a preposição de mais o artigo o. De mais o, do. Hutos, este ou ele. Hutos ho logos, esta palavra. Hutoi, estes. Hutoi, estes. Percebam, hutos, este, hutoi, estes. Percebam a pequena diferença que há entre os dois. Aqui, hutos, terminando com sigma final. Este. Hutoi, ao invés de ser sigma final, é um iota. Hutoi, estes. Percebam as diferenças, que isso vai ser importante no aprendizado de gramática. Alefes. Alefes, verdadeiro. Estin, é ou está. Eisin, são ou estão. Percebam a diferença dessas duas palavras. Estin, é ou está. Eisin, são ou estão. En, era ou estava. Grafei, escreve. Grafei, escreve. Grafeiton logon, escreve a palavra. Aqui em parênteses tem o pronome ele, que está implícito na palavra grafei. Nós colocamos em parênteses porque não é necessidade de traduzir. Mas não há nenhum problema se traduzir também, como ele escreve a palavra. Grafeitus logos, ele escreve as palavras. Grafei, que é escreve, e implicitamente tem o pronome ele, escreve. Tus, as, logos, palavras. Grafei, tus logos, ele escreve as palavras. Frases em grego. Ho logos alefes estin. Ho logos alefes estin. A palavra é verdadeira. Hoi logoi alefes eisin. Hoi logoi alefes eisin. As palavras são verdadeiras. Hutos ho logos alefes estin. Hutos ho logos alefes estin. Esta palavra é verdadeira. Hutos ho logos alefes estin. Esta palavra é verdadeira. Hutoi hoi logoi alefes eisin. Hutoi hoi logoi alefes eisin. Hutoi hoi logoi alefes eisin. Estas palavras são verdadeiras.
Aletheis en hologos. Aletheis en hologos. A palavra era verdadeira. Aletheis en hologos. A palavra era verdadeira. Aletheis en hologos tu Iesu. Aletheis en hologos tu Iesu. A palavra de Jesus era verdadeira. A palavra de Jesus era verdadeira. Aletheis en hologos tu Iesu. A palavra de Jesus era verdadeira. Graphei ton logon. Graphei ton logon. Ele escreve a palavra. Graphei tus logos. Graphei tus logos. Percebam a diferença? Ton e tus. Logon, logos. Ele escreve as palavras, enquanto ton logon é a palavra, tus logos, as palavras. Ho Marcos graphei tus logos. Graphei tus logos tu Iesu. Hutoi hoi logoi tu Iesu aletheis eisin. Ho Marcos graphei tus logos. Marcos escreve as palavras. Graphei tus logos tu Iesu. Ele escreve as palavras de Jesus. Hutoi hoi logoi tu Iesu aletheis eisin. Estas palavras de Jesus são verdadeiras. Ho Iesu en proston theon. Hutos en arche proston theon. Ho Iesu en proston theon. Jesus estava com Deus. Hutos en arche proston theon. Ele estava no princípio com Deus. Hutoi eisin hoi logoi tu Iesu kai hoi logoi tu Marku. Hutoi eisin hoi logoi tu Iesu kai hoi logoi tu Marku. Hutoi eisin hoi logoi. Estas são as palavras de Jesus e as palavras de Marcos. Hutoi eisin hoi logoi tu Iesu. Estas são as palavras de Jesus. Kai hoi logoi tu Marku. E as palavras de Marcos. Agora, alguns exercícios para fixar o aprendizado. Qual é a tradução correta? Jesus estin. Jesus estin. Opção A, a palavra é. Opção B, Jesus era. Opção C, Jesus é. Alguns segundos para realizarem esta questão. Jesus estin. A palavra é, Jesus era ou Jesus é. Opção correta, Jesus estin, Jesus é. Opção correta, letra C. Questão 2. Ho logos en. Ho logos en. Opção A, a palavra era. Opção B, a palavra é. Ou opção C, Deus era. Ho logos en. Opção correta de ho logos en é a palavra era.
Opção correta, letra A. Questão 3. Hutos esti ho logos. Hutos esti ho logos. Opção A, Deus é a palavra. Opção B, esta é a palavra. Opção C, estas são as palavras. Hutos esti ho logos. Hutos esti ho logos. Opção correta é Hutos esti ho logos. Hutos esti ho logos é esta é a palavra. Opção correta, letra D. Questão 4. Hutoi hoi logoi alefés eisin. Hutoi hoi logoi alefés eisin. Opção A, estas palavras são verdadeiras. Opção B, esta palavra é verdadeira. Ou opção C, ele escreve palavras verdadeiras. Hutoi hoi logoi alefés eisin. Opção correta. Hutoi hoi logoi alefés eisin. Estas palavras são verdadeiras. Opção correta, letra A. Questão 5. Grafeitus logos tu Iesu homarcos. Grafeitus logos tu Iesu homarcos. Opção A, Jesus está escrevendo estas palavras. Opção B, ele está escrevendo as palavras de Jesus e de Marcos. Ou opção C, Marcos está escrevendo as palavras de Jesus. Grafeitus logos tu Iesu homarcos. Opção correta, grafeitus logos tu Iesu homarcos. Marcos está escrevendo as palavras de Jesus. Grafeitus logos tu Iesu homarcos. Marcos está escrevendo as palavras de Jesus. Agora vamos falar um pouco sobre substantivos. Substantivos é aquela função gramatical que tem o objetivo de dar nome a coisas, seja pessoa, objeto, lugares. Substantivos em grego. Nós vamos ver uma palavra, vamos tomar como base essa palavra para o estudo dos substantivos em grego. Palavra logos. Logos. Observe aqui que tem duas formas de logos. Esta, cuja tradução é uma palavra, e esta, cuja tradução é a palavra. A única diferença que nós vemos é que aqui, antes de logos, tem o ômicron com a aspiração forte, que nós pronunciamos como ró. Ró. O ró é o artigo definido. Artigo definido para nós. O, a, os, as. Artigo definido. Então, toda palavra em grego que não venha com o artigo definido, ró, tem outros artigos também, que nós vamos ver mais à frente, mas o artigo definido ró, nesse caso, a palavra é automaticamente indefinida, como logos. Já que não vem com o artigo definido, então a tradução é uma palavra. Com exceção de nomes próprios, como nome de pessoas, nome de lugares ou títulos. Essas palavras, pessoas, nomes de lugares e títulos, não precisa vir com um artigo em grego. Essas palavras elas são definidas por natureza. Jesus, não precisamos falar o Jesus, não precisamos falar a Jerusalém. Essas palavras elas são já definidas. Elas já são
definidas por natureza. Mas outras palavras que não são nomes próprios, se não vier com um artigo definido, elas são indefinidas e a tradução tem que vir com um artigo definido. Nesse caso, logos, uma palavra. Agora vamos ver aqui. Uma frase simples. Ho apóstolos legei ton logon. Ho apóstolos legei ton logon. A tradução é: o apóstolo fala a palavra. Há três partes principais nessa frase: o sujeito, o verbo e o objeto. Vamos fazer algumas perguntas didáticas para nós conseguirmos identificar o sujeito, o verbo e o objeto. A pergunta: qual foi a ação praticada? Essa pergunta nos dará a resposta: fala. Qual foi a ação praticada? Fala. Fala. A palavra fala é o verbo que é a ação praticada. Verbo que é a ação que foi realizada. Então, qual foi a ação praticada? Fala. O apóstolo fala a palavra. Fala. O verbo falar, né? Só que aqui está conjugado como fala, que em grego é legei. Legei. A segunda pergunta: quem fala? Quem fala? A resposta é o apóstolo. Em grego, o apóstolos. Então, quem fala é a pergunta que vai definir o sujeito. O sujeito que é a pessoa que fala alguma coisa, que fala, que faz, que realiza alguma coisa. Nesse caso, é fala, porque o verbo legei, fala, que está nessa frase. Então, quem fala? Quem está realizando a ação? Quem está falando? Quem fala é o apóstolo. Então, o apóstolos é o sujeito. Outra pergunta: fala o quê? Fala o quê? Palavra. Em grego, ton logon. Ton logon. É o objeto. Objeto é o que foi feito ou afetado pela ação realizada. A ação, nesse caso, é fala. Então, o que foi feito ou afetado pela ação realizada é palavra. Então, o verbo, qual foi a ação praticada? Fala, que é o verbo. Quem fala? O apóstolo, o apóstolos, que é o sujeito. Fala o quê? Palavra, ton logon, que é o objeto. Observação. Em português, nós costumamos indicar o sujeito da frase antes do verbo. O sujeito vem antes do verbo normalmente. Jesus disse. Jesus é o sujeito. Disse é o verbo. E indicamos o objeto por colocá-lo depois do verbo. Por exemplo, Jesus disse palavras. Jesus disse palavras. Disse é o verbo. Jesus, que vem antes, é o sujeito. Palavras é o objeto, que vem depois do verbo. Porém, em grego não é assim. A terminação da palavra que vai mostrar claramente se a palavra é um sujeito ou um objeto. E não a ordem da palavra, então prestem atenção. Normalmente, a terminação os indica o sujeito e a terminação on indica um objeto. Então vamos ver aqui, nessa frase: Ho Marcos graphei ton logon. Ho Marcos graphei ton logon. Podemos também colocar graphei ton logon ho Marcos. As duas formas significam: Marcos escreve a palavra.
Marcos, Marcos. Graphei, escreve. Ton logon, a palavra. Aqui, ó. On, indicando objeto. Os, indicando sujeito. Se nós colocássemos nessa ordem, graphei, ton logon, Marcos, também não teria diferença. Por quê? On indica objeto. Os, de Marcos. Marcos, terminação os, indica sujeito. O sujeito é Marcos, Marcos. Graphei, escreve. Ton logon, a palavra. Quando queremos entender a sentença em grego, ou seja, uma frase, devemos sempre lê-la toda até o final, prestando atenção para perceber os indicadores de sujeito, os, e objeto, on. Sujeito, os, terminação os, e objeto, on. Continuando o estudo de substantivos em grego, vamos ver agora algumas formas de logos. Logos, que nós já vimos, uma palavra. Por que a tradução uma palavra? Porque não vem com o artigo rho antes de logos. Aqui sim, a tradução é a palavra, porque o rho vem antes de logos, o artigo definido. Já que tem artigo definido nessa palavra, então a palavra é traduzida definida. Aqui não vem com artigo definido, então a palavra é indefinida, uma palavra. Agora essas duas formas, logoi. Logoi nós traduzimos como palavras. Palavras. Já que não vem com artigo definido, então nós traduzimos como palavras. Poderíamos traduzir também como umas palavras, mas só que não fica muito bem a tradução. Traduzimos simplesmente como palavras. Roi, logoi, sim, as palavras. Roi, roi é o artigo definido no plural. Artigo definido no plural. Terminação oi. No caso aqui, a terminação oi, que vem precedido do artigo roi. Roi, logoi, as palavras. Então, a terminação os e a terminação oi são terminações do sujeito. Oi e os, terminação do sujeito. Tá? Aqui nós temos o artigo definido. Rho, e roi. Aqui nós temos tanto o artigo definido rho e roi, quanto as terminações. Terminação aqui, oi, terminação oi, também indica sujeito. Entendeu? Oi, sujeito. Rho, logos, terminação os, sujeito. Oi, terminação de sujeito. Ok? Lembrando que rho, artigo definido no singular, roi, artigo definido no plural. Assim temos logos alefes. Logos alefes. Nós temos uma palavra verdadeira. Uma palavra verdadeira. Hologos alefes estin. Hologos alefes estin. Hologos alefes estin é a palavra é verdadeira. Logos alefes, uma palavra. Percebam que aqui não tem um artigo definido, então palavra é indefinida, uma palavra. Alefes, verdadeira. Hologos alefes
esten. Ho logos, a palavra. Artigo definido, então, tradução é a palavra. Alephes, verdadeira. Esten é. Então, nós traduzimos a palavra é verdadeira. A ordem aqui, o verbo vem depois, mas na tradução nós colocamos antes. É verdadeira. Tradução de palavras em grego. Logoi, logos. Como já vimos, terminação oi é de plural, terminação os de singular. Logoi, palavras. Logos, palavra. Visto que aqui não há artigo definido, então podemos traduzir uma palavra. Ho logos, hoi logoi. Ho, artigo definido no singular. Hoi, artigo definido no plural. Logos, palavra. Logoi, terminação de plural. Palavras. A palavra, as palavras. Ho logos, a palavra. Hoi logoi, as palavras. Hoi logoi, alefés ei sim. Hoi logoi, alefés ei sim. Plural, as palavras. Hoi logoi. Alefés ei sim. Ei sim, são. Hoi logoi, as palavras. Alefés, verdadeiras. Ei sim, são. As palavras são verdadeiras. Ho logos, alefés, esten. Ho logos, singular. Então, a palavra é verdadeira. Percebam aqui, hoi, artigo definido no plural. Ho, artigo definido no singular. Logoi, artigo que é o substantivo, né? O substantivo logoi, que é palavras, então plural. Aqui, o substantivo, a palavra logos, que está no singular, terminação de singular, o sigma final. O iota indica terminação de plural. Logoi, substantivo logoi, palavras. Substantivo logos, palavra. Então, hoi logoi, as palavras. Ho logos, a palavra. Percebam também que alefés e alefés. Alefés, verdadeiras, plural. Alefés, verdadeira, singular. Percebam essa diferença de terminação. Percebam as terminações, que as terminações vão ser importantes para estudo de outras palavras em grego. Então aqui, verdadeiras, alefés, verdadeira, alefés. Eisin, plural, são. Percebam aqui, esten, singular, é. Então percebam essas diferenças, que isso é importante para o estudo das palavras. Continuando, nós temos outras formas de logos. Ton logon, a palavra, mas é objeto. Lembrem que a terminação on indica objeto. On, objeto. E tus logos, as palavras, ou seja, no plural, que também é objeto. Objeto ton logon, ou seja, a palavra ton logon, que é a palavra no singular, que tem a função gramatical de objeto. Tus logos,
No plural, as palavras também têm a função de objeto. Então, terminação on no singular e us no plural, terminação de objeto. On, singular, us, plural. Ton e tus. Ton e tus, esses daqui são os artigos. Artigos, mas com a função gramatical de objeto. Ton e tus. Ton, o, que é singular. Tus, os, plural, indicando normalmente objeto. Tá? Normalmente indicando objeto. O e os. Ton e tus. Assim nós temos grafeitus logos. Grafeitus logos, observe, tus, us, terminação de objeto, função gramatical de objeto. Grafeitus logos, escreve as palavras. Grafei, lembrem que grafei implicitamente tem o pronome ele. Então podemos traduzir como ele escreve as palavras. Ele escreve, grafei, tus, as, logos, palavras. Mas aqui, tus logos tem a função gramatical de objeto. Grafeitus logos ho apóstolos. Então percebam, grafei, nós já vimos que é escreve, implicitamente tem o pronome ele, então é ele escreve. Tus logos, terminação no plural de objeto. Tus, as palavras. Ho apóstolos, percebam aqui, nós já vimos isso, terminação com sigma final, ho apóstolos, mais especificamente os, terminação os, vai indicar sujeito. Então a tradução seria: o apóstolo escreve as palavras. Embora aqui no grego esteja desordenado, de acordo com o que nós entendemos a língua, que primeiro vem sujeito, verbo e objeto, na tradução nós vamos colocar de acordo com nossa língua, sujeito, verbo e objeto. Grafeitus logos ho apóstolos. Aqui literalmente nós poderíamos traduzir: ele escreve as palavras, o apóstolo. Ele escreve as palavras, o apóstolo. Só que essa tradução não fica boa. A tradução é: o apóstolo, porque ho apóstolos, indicando sujeito. Então nós vamos transferir para o início da frase o apóstolo, depois o verbo escreve e depois o objeto, as palavras. Acuete autus. Acuete autus. Vocês os ouvem. Acuete autus. Percebam aqui, os, terminação de objeto. Ok? Aqui é um verbo ouvir. Então, a tradução seria: vocês os ouvem. Vocês os ouvem. Ou poderíamos também traduzir, não é uma boa tradução, mas poderíamos traduzir. Aqui no caso seria: vocês os. Aqui acuete seria: vocês ouvem. Vocês ouvem. Ou vós ouvis. Tá? Vós ouvis ou vocês ouvem. Autus seria a tradução poderia ser eles. Eles. Então poderíamos traduzir: vocês ouvem eles. Mas essa tradução não é boa. A tradução melhor seria: vocês os ouvem. Mas só para nós vermos a questão da ordem, acuete, vocês ouvem. Acuete, vocês ouvem. Autus, eles.
vocês ouvem eles. Ou, melhor tradução, vocês os ouvem. Tradução de frases em grego. Grafei tus logos. Nós já vimos que tus logos é plural e é terminação de objeto. Terminação com a função gramatical de objeto. Os. Então, grafei, nós já vimos também que grafei implicitamente tem o pronome ele. Então, ele escreve as palavras. Legomen logos. Legomen logos. Legomen logos. Percebam, legomen, nós vamos ver mais à frente. Logos, terminação de objeto, palavras. Legomen. Legomen, falamos. Falamos, podemos traduzir também como nós falamos palavras. Legomen, falamos palavras. Grafei logon. Grafei logon. Terminação on, que também é uma terminação de objeto, mas aqui está no singular. Grafei, nós já vimos, ele escreve uma palavra. Já que não tem um artigo definido aqui, artigo definido ton, então nós traduzimos como uma palavra. Grafei logon, ele escreve uma palavra. Grafei tus logos ho profetes. Grafei tus logos ho profetes. Percebam, nós poderíamos traduzir como a tradução literal, que não é a boa. Grafei, ele escreve as palavras, o profeta. Olha que tradução horrível. Ele escreve as palavras, o profeta. Ele escreve as palavras, o profeta. O profeta. Não. Ho profetes. Ho profetes. Ho profetes. Aqui é sujeito. Ho profetes. Grafei, o verbo. Tus logos, objeto. As palavras. Então, o profeta, ho profetes, escreve, grafei, as palavras, tus logos. Legete tus logos kai akuomen autus. Legete tus logos kai akuomen autus. Então vamos ver a tradução. Legete, legete, legete. Nós traduzimos como vocês dizem. Vocês dizem. Mas poderia ser também vós dizeis. Vocês dizem. Tus logos, as palavras. Kai e akuomen, nós ouvimos. Nós ouvimos. Aqui as não é artigo. Aqui as está dando indicativo de elas. Elas. Pronome elas. Tá? Então, nós as ouvimos. A tradução não é boa se nós fizéssemos akuomen autus, como nós ouvimos elas. Vocês dizem as palavras e nós ouvimos elas. Não é uma boa tradução. A tradução melhor seria vocês dizem as palavras e nós as ouvimos. As dando um indicativo de elas. Ok? Grafeis ton logon kai anagnosko auton. Grafeis ton logon kai anagnosko auton. Percebam aqui, graf, nós já vimos que é escrever. Nós vamos ver aqui qual a terminação, do que significa essa terminação. Ton logon, nós já vimos que é a terminação de objeto. E anagnosko,
nós vamos ver a terminação aqui, anagnosko, tá? Nós vamos ver essa terminação auton. Então, grafes ton logon. Grafes, tu escreves. Então, aqui nós temos tu escreves. Tu escreves aqui, escreves. Implicitamente tem o pronome tu. Ton logon nós já vimos que é a palavra, que é a conjunção e. Anagnosko, leio, leio. Prestem atenção nessa terminação em ômega, e vejam a tradução. Leio, leio do verbo ler, mas aqui está conjugado com ômega no final. Então, anagnosko, leio. Auton é ela. Então aqui nós colocamos a, porque é a melhor tradução. Poderíamos traduzir: tu escreves a palavra e eu leio ela. Não é uma boa tradução. De jeito nenhum essa tradução pode ser feita. Tu escreves a palavra e eu a leio. Ok? Tu escreves a palavra e eu a leio. Poderíamos traduzir também como: você escreve a palavra e eu a leio. Sem problema. Continuando o estudo de substantivos, nós temos agora as formas de logos, assim: tu logo da palavra, tu logo da palavra, ton logon das palavras. Aqui é a terminação u da palavra. Da, que é a preposição de, mais o artigo a, o artigo definido a, ou o artigo definido o, tá, ou do. Ton logon das palavras. Então percebam, u e on são terminações que indicam da ou do, terminação de posse, de origem. Então essas duas terminações têm sentido de posse, da, pertencente a, ou origem, veio de, veio da, então pertencente ou origem. Então tem essa função da palavra, das palavras. On, terminação no plural, no singular, e on, terminação no plural. E aqui seriam os artigos definidos junto dessas preposições, da preposição de. Então, tu, do, tom, dos. Tu, do, tom, dos. Tu, logo, da palavra. Tom, logon, das palavras. Assim nós temos re, a, re, tu, logo. Re, a, re, tu, logo. O princípio da palavra. O princípio da palavra. O princípio da palavra. Re, a, re. Aqui é o artigo definido re. Aqui é o artigo definido feminino. Re. A, re. Princípio. Tu, logo. Aqui nós traduzimos o princípio, que é masculino para a gente, mas re, a, re é feminino. Tu, logo. Nós vamos ver mais à frente que existem 3 gêneros em grego: masculino, feminino e neutro. Mas não vamos entrar nisso agora. Vamos praticar a leitura, e à medida que vamos praticando a leitura, nós vamos ver os detalhes gramaticais, um detalhe ou outro. Então, re, a, re, tu, logo. O princípio da palavra. Ó, aqui, ó, da, tu, palavra. Logo, aqui a terminação já indica também o sentido de
de posse, de origem, tá? Princípio da palavra. Anagnoskei tus logos ton profeton. Anagnoskei tus logos ton profeton. Ele está lendo as palavras dos profetas. Anagnoskei. Percebam aqui a terminação ei. Preste atenção nessa terminação. Aqui é um verbo, né? Preste atenção nessa terminação. Terminação de ele, tá? De ele ou ela. Anagnoskei. Terminação ele ou ela. No caso aqui a tradução é ele. Ele está lendo, aqui ó, anagnoskei, ele está lendo ou ele lê. Ele está lendo ou ele lê as palavras dos logos, que aqui é a terminação que nós já vimos de objeto no plural, as palavras dos profetas, ó, ton profeton, dos profetas. Aqui está indicando o sentido de posse. As palavras que pertencem aos profetas, ou as palavras provenientes dos profetas. Ele está lendo as palavras dos profetas, as palavras que vieram dos profetas. Então, ton profeton, dos profetas. Ακούετε τον λόγον του Απόστολου. Ακούετε τον λόγον του Apóstolo. Então vamos ver. Vocês ouvem. Aqui, ακούετε. Vocês ouvem. Vocês ouvem. Pode ser traduzido também como vós ouvis. Vocês ouvem a palavra ton logon, terminação de objeto, ton logon, a palavra tu apóstolo, o, terminação de sentido de posse, de origem, do apóstolo. Vocês ouvem a palavra do apóstolo, a palavra que pertence ao apóstolo, a palavra proveniente do apóstolo, a palavra que veio do apóstolo. Tradução de frases em grego. En arche ton logon. O princípio das palavras. O princípio das palavras. Ton logon. Das palavras. Hologos tu profetu. Hologos tu profetu. A palavra do profeta. Tu, do. Profetu, profeta, no sentido de posse, de origem. Hoi logoi ton profeton. Hoi logoi ton profeton. As palavras dos, ton, dos, profeton, profetas. Hoi logoi ton profeton. As palavras dos profetas. Ho apóstolos grafei tus logos tu Iesu. Ho apóstolos grafei tus logos tu Iesu. Ho apóstolos, nós já vimos que é sujeito, o apóstolo. Grafei, escreve, implicitamente tem o pronome ele escreve. Tus logos, aqui indicativo de objeto no plural, tus logos, as palavras. Tu Iesu, tu, indicativo de posse, de origem, tu Iesu. Iesu também é terminação U, indicativo de posse, origem, de Jesus. O apóstolo escreve as palavras de Jesus. Então, o apóstolo escreve as palavras de Jesus. Hoi logoi tu apóstolo
alefés sim, hoi logoi tu apóstolo, alefés sim. Então nós já vimos aqui a terminação de plural, sujeito, artigo definido no plural, terminação de sujeito no plural, tu apóstolo, aqui a terminação de posse, de origem, alefés sim, aqui nós já vimos que é verdadeiros, não verdadeiras, e aqui são. Então, as palavras do apóstolo são verdadeiras. Aqui está escrito em grego verdadeiras são, mas nós traduzimos o contrário, são verdadeiras. Primeiro é sim, são, depois alefés, verdadeiras. Aquomen tus logos ton apostolon kai graphomen autus ento biblio. Aquomen tus logos ton apostolon kai graphomen autus ento biblio. Aquomen, nós já vimos a terminação, ouvimos, ou nós ouvimos. Tus logos, terminação de objeto no plural, as palavras. Ton apostolon. Apostolon, aqui, terminação de posse, origem no plural, apostolon. Kai graphomen, graphomen, escrevemos ou nós escrevemos. Autus, no caso é elas no sentido de as palavras. Ento biblio, en, que é em, to, o livro, no livro. Então, ouvimos as palavras dos apóstolos e as escrevemos no livro. Percebam aqui que tem uma terminação diferente, né? To biblio. E vamos vê-la. To logo. To logo. Aqui é uma outra forma de logos. To logo. Pela palavra ou com a palavra. Terminação o, com um iota subscrito. O ômega com um iota subscrito. Ou terminação ois. Ois. Vamos ver aqui, ó. Tois, logos. Pelas palavras e com as palavras. Terminações que indicam a, para, com, por. Então, dependendo do contexto, nós vamos traduzir de uma forma. To apóstolo. To apóstolo. Ao apóstolo, para o apóstolo. Então, aqui, os artigos. To e tois. To e tois. Dá o sentido de pelo, com o, ao, para o, etc. Aqui, to é o artigo no plural. O artigo no plural, na verdade, essa terminação o e os, nós vamos ter uma forma de artigo com outros termos gramaticais juntos e vamos traduzir como pelo, como o, ao, para. Então, to e tois. Então vamos ver. Legosin logos. Legosin logos. Eles falam. Legosin, falam. O pronome eles está implícito. Legosin. Logos. Logos é palavra, mas a terminação os dá o sentido de através, de por meio. Então aqui, eles falam por meio de palavras, os, em plural. Legosin logos, eles falam por meio de palavras ou através de palavras. Legosin tois apóstolos. Legosin tois apóstolos. Eles dizem, ou eles falam também, pode ser a tradução,
aos apóstolos. Eles falam, eles dizem aos apóstolos. Ou aqui, ó, tem a tradução para também, né? O os ou o pode ser traduzido como para. Então, eles falam aos apóstolos, eles falam para os apóstolos. Grafete epistolas auto. Grafete epistolas auto. Grafete epistolas auto. Kai legomen autois. Grafete epistolas auto. Vós lhes escrevei cartas, e nós lhes falamos. Aqui, legomen, falamos. Autóis tem o sentido de elas. Elas. Tradução não boa, não se deve fazer. Tradução seria literalmente, e nós falamos elas. Vós escrevei cartas e nós falamos elas. Mas não é uma tradução boa e não se deve fazer. Vós lhe escreveis cartas. Vós lhe escreveis cartas. Vós escrevei cartas autor a ele ou para ele. Vós escreveis cartas para ele, ou vós lhe escreveis cartas. E legomen, nós falamos elas, mas tradução melhor é nós lhes falamos. Nós lhes falamos. Falamos a eles. Vós escreveis cartas a eles e nós falamos a eles. Ok? A tradução melhor seria vós lhes escrevei cartas e nós lhes falamos. Tradução de frases em grego. Lego autóis. Lego autóis. Estou lhes dizendo. Estou lhes dizendo. Aqui, lego é dizendo ou digo. Estou dizendo ou digo. E autóis tem o sentido de eles, de para eles. Dizendo para eles. Eu estou dizendo para eles, ou estou lhes dizendo. É a tradução melhor. Graphomen tus logos autóis kai anagnoskusin tus logos. Graphomen tus logos autóis kai anagnoskusin tus logos. Escrevemos, ou nós escrevemos, as palavras, lembrem, terminação no plural de objeto, função gramatical de objeto, autóis, escrevemos as palavras a eles, autóis é a eles ou para eles, e anagnoskusin, e eles leem as palavras, e eles leem. Aqui, leem, eles leem. O pronome ele, o pronome eles já está implícito nesse verbo. Então, na tradução nós colocamos, eles leem as palavras. Eles leem as palavras. Leges logos. Leges logos. Falas por meio de palavras. Leges. Leges. Falas. Falas ou tu falas. O pronome tu está implícito em leges. Tu falas. Aqui palavras, a terminação os, que está no plural, dá o sentido de por meio, através de. Então, leges logos. Falas por meio de ou através de palavras. Legete tois logos. Falais por meio de palavras. Legete, legete, falais. Vós falais por meio de palavras. Tois logos. Aqui tem indicação de por meio de, através de.
Ois, terminação em ois. Legete, logo, tois, logos. Falais, ou vós falais, por meio de palavras, ou através de palavras. Ho profetes legeiton apóstolo tus logos tu feu kai ho apóstoloi grafei autus ento biblio. Ho profetes legeiton. Ho profetes legei to apóstolo tus logos tu feu kai ho apóstolos grafei autus ento biblio. Ho profetes, o profeta, legei fala, o profeta fala. Ho profetes legei, o profeta fala. To apóstolo, ao apóstolo, tus logos, aqui indicativo de objeto, tus logos, as palavras, tu feu, indicativo de posse, origem, aqui é o sentido de posse, de Deus, tu feu, de Deus, kai e o apóstolos, o apóstolo, grafei, escreve, ento biblio, no livro. Aqui o as dá sentido de elas, tá? Indicando as palavras, né? As palavras, as, aqui é o pronome elas, dá o sentido de elas. Então, as escreve, se nós fôssemos traduzir. O apóstolo escreve elas no livro. Não é uma boa tradução. A tradução melhor seria o apóstolo as escreve no livro. Então, o profeta fala ao apóstolo. Ho profetes legei to apóstolo. As palavras de Deus. Tus logos tu feu. E o apóstolo as escreve no livro. Kai o apóstolos, grafei autus ento biblio. Agora vamos fixar o conhecimento estudado até agora com essa atividade. Qual é a melhor tradução para o português? Questão 1. Legosin tus logos hoi apostoloi. Legosin tus logos hoi apostoloi. Opção A. Eles falam as palavras dos apóstolos. Ou opção B. Os apóstolos falam as palavras. Opção A ou opção B? Lembrem que hoi apostoloi é sujeito. E na nossa língua portuguesa, o sujeito vem antes do verbo. Então, a melhor tradução seria: os apóstolos falam as palavras. Os apóstolos, hoi apostoloi, falam, legosin, as palavras, tus logos. Questão 2. To biblion anagnoskei ho profetes. To biblion anagnoskei ho profetes. Opção A. O livro está lendo o profeta. Ou, opção B. O profeta está lendo o livro. Obviamente que a opção A não é, porque não tem sentido. O livro está lendo o profeta. Mas vamos ver de acordo com os estudos que fizemos. Ho profetes é sujeito. O sujeito vem antes do verbo. Então a tradução ho profetes, o profeta, é o profeta está lendo o livro. Ho profetes,
O profeta está lendo anagnoskei, o livro, to biblion. Questão 3. Graphei tutus tus logos homarkos. Graphei tutus tus logos homarkos. Opção A. Marcos escreve estas palavras. Ou opção B. Marcos escreve estas as palavras. Pela tradução, nós já sabemos que não é a opção B, porque não tem sentido. Marcos escreve estas as palavras. Mas vamos ver mais em detalhes. Homarkos é o sujeito, então vem no início. Tudo bem, Marcos. Graphei é o verbo, então vem em seguida. Escreve. Tutus. Tutus é estas. Estas. Tus logos. Tus logos é as palavras. Tus logos, as palavras. No sentido de objeto. Mas só que a tradução as palavras não fica bem, porque já tem estas antes. Estas, as palavras, não cabe bem. Então a tradução é: Marcos escreve estas palavras. Questão 4. Tus logos autu anagnoskomen autois. Tus logos autu anagnoskomen autois. Observem, tus logos é objeto, é forma de objeto. Então, não pode iniciar uma palavra. De acordo com a tradução em português, primeiro sujeito, verbo e depois objeto. Então, já que tus logos tem a forma de objeto, ele vai lá para trás. Então, vamos ver. Anagnoskomen é um verbo. Verbo, sim. Anagnoskomen, estamos lendo. Estamos lendo. Anagnoskomen, estamos lendo ou lemos. Anagnoskomen, autois, vimos, ois, terminação de para, tem o sentido de para a alguém, para alguém. Então, estamos lendo para eles, estamos lendo eles, estamos lendo-lhes, estamos lendo-lhes, estamos lendo-lhes as palavras autu. Autu tem o sentido de posse, de origem. Então, dele, estamos lendo lhes, estamos lendo-lhes as palavras dele. Estamos lendo para eles as palavras dele. Ou estamos lendo-lhes as palavras dele. Opção correta, letra B. Agora um resumo do que vimos até agora. As formas de logos. As formas do substantivo logos. Hologos, a palavra, que tem o sentido de sujeito. Hoilogoi, as palavras. Então, hologos é palavra no singular. Hoilogoi, as palavras no plural. Ambos têm o sentido de sujeito. Ton logon, a palavra, que tem o sentido de objeto. Tus logos, as palavras. Então, ton logon, a palavra. Tus logos, as palavras, mas ambos têm o sentido de objeto. Tu logo, da palavra. Ton logon, das palavras.
tem o sentido de posse, de origem das palavras. To logo, com a palavra. Tois logos, com as palavras. À medida que vamos lendo os textos do Novo Testamento em grego, nós vamos aperfeiçoando mais e mais os nossos conhecimentos na gramática do grego. Não vamos nos aprofundar em gramática, mas nós vamos ter aquelas noções gramaticais à medida que vamos estudando os textos do Novo Testamento em grego. Então, encerramos aqui a nossa 6ª aula de introdução ao grego bíblico. É o Haristopalu. Muito obrigado.